Mas irmãos, a paz do Senhor Jesus, que pastor Aeronelos, para o segundo vídeo dessa lição de número 10, estudo da lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. No primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1, e agora no segundo vídeo nós vamos estudar o ponto 2 e o ponto 3, sendo que no ponto 1, o nosso assunto era Samaria é cercada pelo rei da Síria. Então nós estudamos, vimos algumas coisas, a prosperidade sobre o reino de Jeroboão, mais adiante, não a seguir exatamente de Jeroboão 2, veio Oséias, e esse Oséias foi o último rei do Reino do Norte. Esse rei ficou vassalo do rei da Síria. Por um tempo ele se submeteu ao rei da Síria, pagava tributos a ele, mas depois se rebelou confiando no Egito, mas foi levado ao cativeiro, cercado 3 anos em Samaria e levado por fim para o cativeiro da Síria. Deus deu oportunidade, mandou Amós, mandou Oséias, profetas, para ver se aquele povo se arrependesse, e não se arrependeu. E agora, nesse segundo vídeo, nós vamos ver aqui o ponto 2, os pecados do povo e sua queda. De certa forma, nós vamos ver um motivo porque aquele povo foi levado para o cativeiro. O terrível pecado da idolatria. A primeira subdivisão do ponto 2. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Nós, no início da lição do primeiro vídeo, nós fizemos uma retrospectiva de todas as lições até agora, e lá na segunda lição falava a divisão do reino. Então teve o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte começou com Jeroboão primeiro. Ele cometeu seus erros, seus pecados, e o principal deles, entre todos, foi colocar o bezerro de ouro, os bezerros de ouro, para a adoração daquele povo, colocando como se Deus, que tirou eles do Egito, pudesse ter uma imagem. O nosso Deus não tem imagem, temos que adorar em espírito e em verdade. E aí eles foram, então, ali adorando aqueles bezerros. Depois ficou pior ainda, no tempo de honra de Acabe, veio a idolatria ao culto a Baal. Depois Jeú exterminou o culto a Baal, pelo menos por um tempo, mas continuou com a adoração aos deuses falsos, aos 2 bezerros de ouro. E esse foi um dos motivos principais para isso. Mas e Judá, pastor? Judá era mais temente a Deus, era o descendente de Davi. Havia uma promessa do Senhor que o Messias viria da descendência de Davi, o leão da tribo de Judá. Enfim, temos falado isso em algumas lições passadas também. A maioria dos reis de Judá foi fiel a Deus, alguns não. Nós vimos até na lição passada sobre o Joás que enquanto Joiada estava com ele, foi tudo bem. Quando Joiada morreu, ele começou também a idolatria. Mas neste tempo do cativeiro do norte, quem reinava sobre o reino do sul era Ezequias, e foi um dos melhores reis de Israel. Aquele homem retomou a questão da adoração, renovou o culto, renovou o templo que estava destruído, celebrou uma Páscoa, como diz lá, que até então nenhum dos reis de Judá tinham celebrado aquela Páscoa. Convidou até pessoas do Reino do Norte, ainda que eles ficaram do cativeiro, mas ninguém quis, ninguém aceitou, poucos, ou melhor, aceitaram. Então foi um rei que reinou bem. Mas 135 anos depois, eles voltaram, eles foram para o cativeiro, porque Judá também entrou para a idolatria. Judá também entrou para cultos falsos, abandonando o Senhor nosso Deus. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu para que ele casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representava a nação de Israel. Então o Senhor usou desta maneira. Pastor, estranha essa maneira? Mesmo, Deus faz da maneira que é. Ou será que Deus faria dessa forma? Não, nós estamos no tempo da graça e o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Então, provavelmente, certamente, Deus não mandaria nenhum pastor
nenhum líder religioso, nenhum profeta, né, alguém que tenha esse dom de Deus, casar com uma prostituta para que possa fazer essa alusão ao povo de Deus. Nós já temos na Bíblia Sagrada esses relatos, lá da profecia de Osés, de todos os outros profetas, dos apóstolos. Então temos a palavra de Deus conosco para poder entender. Osés profetizou, segundo alguns especialistas, né, alguns estudiosos, durante 49 anos, um período muito grande para que aquele povo se arrependesse, mas o povo não se arrependeu. Inclusive com esse episódio de ter casado com uma mulher, teve esses filhos, botar lá o nome de Aholibá, outros nomes, né, não meu povo, essas coisas todas que a gente, quando lê o livro de Osés, a gente consegue entender, e o povo se afasta de Deus. Inclusive tem aquele texto que a gente fala muito, Osés 6:3, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Aquele povo estava se afastando de Deus em vez de se aproximar dele, em vez de aprender com ele. Osés cumpriu a ordem do Senhor, se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Osés como uma lição prática da infidelidade do Reino do Norte. Nessa metáfora, a prostituta era Israel. Deixa o seu marido Deus para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida e moral, sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. E ele cita Provérbios, capítulo 5, versículo 3. Como a gente sempre fala aqui, esse estudo que nós estamos fazendo é um estudo bíblico, e sempre é bom ler a palavra. Porque os lábios da mulher estranha destinam favo de mel, o seu paladar é mais macio do que o azeite, fazendo menção a essa prostituição de Israel. E hoje, como eu me prostituo? Não, a prostituta é mulher, uma mulher se prostituindo com um homem? Não, ele está falando de coisas espirituais. Qualquer culto sincrético, nós vimos lá que o sincretismo Deus abomina. Amado irmão, é adorar somente a Deus. Não podemos misturar nada do mundo ao culto ao Deus verdadeiro. Não precisamos de nenhuma inovação para poder cultuar a Deus. Simplesmente temos que fazer como a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, também não podemos colocar nada no lugar de Deus. Não podemos colocar um homem, uma instituição, nada acima do nosso Deus. Nosso Deus é poderoso, santo, vivo, verdadeiro, justo, e é a Ele que nós devemos cultuar, louvar, adorar, engrandecer, exaltar. É o nome desse Deus Todo-Poderoso, e é nesse nome que nós devemos viver. Senão, podemos também pagar um preço. Aqui hoje não será um cativeiro, mas a perca da nossa salvação. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o povo foram duramente criticados pelos profetas, nós vimos isso no ponto 1. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Aqui nós vamos ver um outro profeta que profetizou nessa época também, Amós. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isso, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Amós 4:1, também o versículo 8:4. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Oséias 6:9-10. Então vamos lá no profeta Osés. Então falado aqui, se alguém tiver até dúvida, Osés é o primeiro profeta menor na Bíblia Sagrada, na ordem que está na nossa Bíblia. Ele vem logo depois do profeta Daniel. Como ordens salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a proibição de Efraim e Israel contaminado. Os sacerdotes deveriam ser aqueles que ensinariam a lei. E como a gente tem visto nas lições passadas, no trimestre passado, aquele que se diz ensinador na casa do Senhor, pastor na casa do Senhor, profeta na casa do Senhor, enfim, ele não pode profetizar uma coisa, ensinar uma coisa, pregar uma coisa e viver uma outra realidade. Ele tem que viver aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina, aquilo que ele fala da parte de Deus. Então os sacerdotes eram os principais, eles eram que estavam ali intercedendo diante
de Deus pelo povo, orientando espiritualmente a liderança. Eles tinham que fazer o certo, e na verdade eles estavam fazendo o errado. Infelizmente hoje, no século XXI, nós vemos a mesma coisa. Quem deveria estar dando um bom exemplo, ensinando e fazendo o que está ensinando, profetizando e fazendo aquilo que profetiza, pregando e fazendo aquilo que prega, não está muitas vezes fazendo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Se a gente voltar um pouco na história de Israel, nós vamos ver lá, quando eles entram na Terra Prometida, e Moisés tinha falado isso, existem as bênçãos e as maldições, são o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E na verdade, quando você vai ver que as maldições são maiores do que as bênçãos. Para que o povo entenda que Deus, ele tenta não, ele vai dando mais chance ao povo para que se arrependa. Mas ali estava claro, se você continuar servindo a Deus, vai prosperar, vai acontecer, vai fazer e tal. Se você abandonar Deus, você vai pagar um preço, você vai ter problemas. Hoje o pessoal usa o texto lá, você vai ser cabeça, não cauda, dizendo que hoje nós temos que ser cabeça, não cauda. Na verdade, ali estava ligado. Se fizer a vontade de Deus, se cumprir a vontade de Deus, e era um texto para Israel dominar. Israel dominou por um tempo. Quando Israel abandonou Deus, Israel foi para o cativeiro. Será nós também como igreja hoje, se nós deixarmos a vontade de Deus, que fazemos a nossa vontade, o nosso querer, não vai acontecer nada. Eu quero ler aqui uma coisa que está no subsídio doutrinário, muito importante. A idolatria manifesta-se de várias formas hoje em dia. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no satanismo e em outras formas de ocultismo. Isso aí todos nós sabemos. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés de confiar em Deus somente. Então você confia em si mesmo, no dinheiro, em várias coisas e esquece de Deus. Finalmente ela ocorre dentro da igreja, quando seus membros acreditam a um só tempo poderão servir a Deus e desfrutar da experiência de salvação e bênção divina e também participar de práticas imorais e ímpias do mundo. Não podemos. Temos que servir ao Senhor e fazer a sua vontade. Agora vamos para o que aconteceu após o cativeiro. Os estrangeiros ocupam Samaria. Então o povo foi levado para o cativo, era uma política dos assírios, vamos ver aqui. Vamos ler aqui que vamos falando, né? Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios espoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origem, promovendo assim uma grande migração e reassentamento das pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente, que está em Neemias 13:3, Jeremias 25:20, fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João, o judeu não se comunica com os samaritanos. O que aconteceu? Era uma política daquele rei. Vamos colocar aqui para você poder entender bem. Digamos que uma grande potência mundial viesse e tomasse o Brasil e fizesse todos os brasileiros escravos. E tivesse o mesmo pensamento dos samaritanos. O que eles fariam? Pegariam os brasileiros, levariam para outros lugares onde eles tinham dominado, dividiriam os brasileiros entre esses lugares e trariam pessoas de outros países a qual eles dominaram e colocariam aqui. O que eles faziam com essa mistura? Vamos dizer que essa outra potência tenha dominado a Europa toda também. Então eles traziam um pouco de italiano, um pouco de espanhol, um pouco de português, um pouco de... misturavam essa turma toda e um pouquinho de brasileiro pobre aqui, como ele disse aqui, que ficou o israelita. E aí perderiam a identidade de nação. Para Israel isso foi tremendo, porque Israel tinha essa identidade de nação com a terra prometida. Deus havia prometido a Abraão e tinha cumprido no tempo de Josué. E agora eles estavam indo para o cativeiro, ficariam fora. E depois essas 10 tribos foram dadas até como as 10 tribos perdidas, porque se perdeu a identidade no meio daquela ida para eles, porque o Reino do Sul mostra que eles voltaram, o Reino do Norte ficou perdido por ali, os que ficaram sincretizaram com as outras nações. Há uma história que vai ser contada, né? O que aconteceu? Eles começaram, esses povos, a servir cada um seu Deus em Samaria. O que Deus fez? Permitiu que viesse leões e matasse alguns deles.
Eles então entenderam que precisariam conhecer a religião do Deus da terra. Aí foi mandado um dos sacerdotes de volta do cativeiro para poder ensinar eles. Pastor, agora resolveu o problema, vai ensinar a religião correta. Não, esses sacerdotes não eram os filhos de Levi como estava na lei. Eram os sacerdotes que Jeroboão tinha colocado lá no início, pessoas de qualquer parte do povo, para ser sacerdotes e ensinar o culto aos bezerros, e não ensinar o culto a Deus verdadeiro. Os bezerros não são citados mais, então talvez não houvesse mais a questão dos bezerros de ouro naquele momento com aquele povo, mas serviam os outros deuses. Então formou-se uma religião sincrética, é o que não podemos ter hoje em dia. Há muita gente dizendo hoje que é protestante, que é evangélico, que é cristão, que é gospel, que é sei lá o quê, mas que não está vivendo a Bíblia Sagrada, o Evangelho que está na Palavra de Deus. E Deus não se agrada disso. Nós temos que viver a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu não posso ter um nome de evangélico ou protestante ou qualquer coisa e fazer coisas que desagradam a Deus. A Palavra de Deus, é claro. E aí, quando chega no tempo de Cristo, nós vamos estudar aqui, né? No final ele faz um comentário, mas o ponto seguinte fala sobre isso. No finalzinho desse ponto aqui, quer dizer, por isso que lemos que o Evangelho de João, o judeu não se comunica com os samaritanos. Porque no tempo de Cristo, Israel era dividido, né? O que eles chamam de Palestina, que foi um nome só foi dado posteriormente, mas aquela região era dividida em 5 partes. A Judéia, onde ficava o templo, Samaria, que ficava meio no meio, né? E a Galileia, que era uma região não muito bem afamada entre os judeus, mas ali era uma região que havia realmente judeus, pessoas que não foram sincretizadas com nenhum culto. A Iturreia, e fugiu agora outro nome, daqui a pouco eu me lembro outro nome, eram 5 pontos. Samaria era habitada por pessoas que cultuavam a Deus, mas tinham um secretismo religioso. Então os judeus não se davam com eles. A religião judaica, os sacerdotes, a liderança, não lidava com eles, porque os consideravam um povo que não era judeu verdadeiro. Agora vamos ver como Jesus lidou com os samaritanos. São lições que tiramos para nossas vidas. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana, anunciou o reino, fazendo conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva, João 4, 13 a 14. Em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático a dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Eles tinham feito um templo em Samaria, depois foi destruído pelos próprios judeus, e eles achavam que o lugar de adorar era Samaria, que era um monte. Os judeus era em Jerusalém, que era um monte. E aí ela fez essa pergunta, a mulher samaritana, está lá em João capítulo 4, um episódio tremendo. Não só ela foi salva, mas vários samaritanos foram salvos pela pregação de Jesus, porque Jesus deu atenção e demonstrou amor por ela. E Jesus falou, verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade samaritana. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão com um ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. O mestre quebrou o paradigma de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Os samaritanos eram errados, eram pecadores, estavam no culto errado, estavam, mas eles precisavam de salvação. Quando Jesus manda lá na frente a igreja pregar o Evangelho, Atos dos Apóstolos capítulo 1, ele diz, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria e até os confins do século. Nós vamos ver lá na frente Filipe pregando em Samaria e convertendo os samaritanos, e os samaritanos aceitando a Cristo, pedindo a Pedro e João que fosse para lá, oraram por eles, foram batizados com o Espírito Santo, porque o Evangelho não Jesus veio e disse, não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. São as pessoas que verdadeiramente hoje estão, vamos colocar aqui claramente que hoje estão no espiritismo, que estão até mesmo em algumas seitas que se dizem cristãs, Testemunhas de Jeová, Adventista Sétimo Dia, Testemunha de Yoshua, e vai por aí fora, Voz da Verdade, e um monte de gente aí que fica negando
a Trindade, negando o Espírito Santo, negando a Jesus, querendo que guarde um dia da semana para que você seja salvo, essas pessoas também precisam ouvir falar de Jesus, também precisam ouvir falar do Evangelho. Jesus se voltou para todos. Então Jesus se voltou para os samaritanos. Ainda vou dar um exemplo que ele não citou aqui. Jesus certa vez curou 10 leprosos, e apenas um leproso samaritano é que voltou para poder agradecer ao Senhor. Então o Senhor não tinha esse problema, ele fazia questão de falar, pregou para a mulher de Samaria, aquela mulher, depois também citou uma parábola, um ensinamento dele, falando sobre um bom samaritano. Jesus poderia colocar um bom judeu, mas colocou um bom samaritano. Mostrou que os religiosos daquele tempo estavam preocupados em fazer obras, aparecer, mas na hora H não faziam o que tinham que fazer. Mas o samaritano fez. E é assim que nós temos que fazer, cuidar daqueles que estão necessitados. Mandou evangelizar Samaria, e assim por tantos e quantas outras. Só Samaria, pastor? Não. A mulher Cirofenícia, Jesus curou a filha dela e ela foi salva. O centurião que foi lá e pediu a cura do seu criado, e tantas outras pessoas, porque o Evangelho não era para os judeus. Os judeus no início pensaram que o Evangelho era só para eles, mas o Evangelho é para toda a criatura, para todo aquele que crê em Jesus Cristo, e nós temos que pregar este Evangelho. É uma das lições que tiramos aqui ao final da lição, mostrando este cativeiro, o que aconteceu com aquele povo sendo misturado com pessoas de outras nações, virou-se um povo sincrético, mas Jesus, quando veio a este mundo, procurou evangelizá-los. Então vamos para a conclusão da lição de hoje, que diz: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Amós, Oséias, e antes mesmo, anteriormente ao cativeiro, Elias, Eliseu e outros profetas profetizaram para que Israel se voltasse para Deus, mas não adiantou, eles não voltaram. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. É assim, meu amado irmão. Eu não gosto dessas frases feitas, né? Alguém disse, não vem pelo... E fala até que é bíblico, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Talvez eu até já tenha falado isso alguma vez na minha vida, como se fosse quase um texto bíblico. Não é verdade, porque não é um texto na Bíblia. É um pensamento criado por alguém, que às vezes funciona, às vezes não. Muita gente nem pela dor vem. E muita gente com amor também não vem. Então, mas aqui se aplica um pouco isso, né? Eles precisavam sentir, eles serviam a um Deus verdadeiro, o Deus que abençoava, o Deus que prosperava, o Deus que fazia. Se voltaram para Baal, aí parece que a prosperidade que veio de Baal, e aí começaram a ser, os bezerros, eles que nos prosperam, e esqueceram de Deus, começaram a fazer, aí esse pecado levou a outros pecados, a fazer o mesmo culto dos deuses errados. Aqui no texto bíblico de Cristo fala até que entregaram seus filhos, mataram seus filhos aos deuses. A opressão do povo pobre, corrupção, uma série de coisas. Porque quando você se afasta de Deus, você se aproxima do pecado, das coisas erradas, e aí você vai se afastar do Senhor. Aí ele termina a lição de hoje, por isso que eu digo que é sempre a aplicação para nossas vidas no dia de hoje, no cotidiano. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de colher os amargos frutos da desobediência. A gente sempre apresenta aqui para os irmãos. Este livro é a palavra de Deus. Precisamos conhecer essa palavra. Por isso este estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical é tão importante, para que aprendamos e colocamos em prática. Leamos a Bíblia também. Pastor, estou lendo a Bíblia aqui, a história de Davi, a história de Jeremias, a história de Ezequiel, a história de Paulo e Pedro. Nós vamos ver que esses homens falharam em algum momento, que esses homens cometeram alguns erros, mas também se arrependeram, fizeram a vontade do Senhor. Então nós vamos pegar o quê? O que eles fizeram de bom e vamos repeti-lo, tentar fazer o melhor possível. E o que eles fizeram de ruim entender que nós somos falhos como ele, também podemos fazer, mas procurar não fazer.
fazer a vontade do Senhor. Por isso ele termina: Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Esta foi a lição de número 10. Estamos já praticamente a acabar o trimestre, falta a lição 11, 12 e 13. E agradecemos a Deus por estar aqui podendo ministrar. Se Deus nos permitir, nós estaremos na próxima lição falando sobre o reinado de Ezequias. Justamente foi citado nessa lição o rei que reinou em Judá, no Reino do Sul, ao mesmo tempo que o Reino do Norte ia para o cativeiro. Estaremos aqui estudando, se Deus o permitir, na próxima semana. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos, em nome de Jesus.